Conheça Débora, a mulher menos romântica do mundo. Tira esse urso paraguai da minha cara. E a chefe mais linha dura que você já viu. Não tem o que fazer, não com a vida ganha, substitui qualquer um assim, hein? No dia que ela mais odeia no ano... Carolina, você quer que eu te diga o que é o Dia dos Namorados? Eu e meu mamole tomando um vinho barato depois de ficar 2 horas na fila de um restaurante. Uma visita do além tem a dura missão de amolecer seu coração de pedra. Meu amor, eu sou um enviado da luz. Conta outro, enviado da luz. É um enviado da luz e olhe lá. Vem comigo, amor. Agora ela tem a chance de rever o seu passado com outros olhos. Batata? Você perdeu a virgindade com um rapaz chamado Batata. Ele era lindo. E aí, Davi? Isso é o Batata? E vai descobrir o que pensam dela de verdade. Que isso, Gil? Ah, desculpa, amor. Força do ar. Helder me adora. Eu pensei em envenenar o cafezinho dela, mas por sorte eu consegui me controlar. Aí eu só cuspi, como eu faço normalmente. Eu acho que ela não gosta muito de homem, não. E o peito é meio caído, tipo mochibinha, sabe? Tem certeza que ele não te pegou? Meu gerente de marketing, o Heitor, ainda nem chegou. Heitor? Vocês se conhecem? Nós fizemos faculdade juntos. E namoramos. Terminou bem? Não. Fudeu. Ó, tem dona, hein? Você ainda ama a Débora? A Débora ainda mexe comigo. Quer que eu quebre um dedo dele? Epa, que isso? Heitor tá namorando o Capitão Nascimento. Eu me fantasiei de mulher gato, de freira. De freira? Heloísa Perissé, Marcelo Sabac, Daniel Boaventura, Daniele Vinhas. No Dia dos Namorados, não se reprima. Olha que coisa mais linda que meu namorado me mandou. Do mesmo diretor e roteirista de Pernas pro Ar e Até que a Sorte nos Separe. Muito bom, e você deve ter percebido, a gente passou um pouquinho do trecho do filme Eu Odeio o Dia dos Namorados, que é um trabalho super engraçado da Heloísa Perissé, em cartaz dos cinemas, e que põe de alguma maneira uma contraposição, a gente faz aí uma contraposição às ideias que nós colocamos no primeiro bloco. E eu quis trazer o filme para vocês porque, de alguma maneira, acho importante também que a gente pense, que a gente faça algumas reflexões sobre as empresas que não têm necessariamente um olhar, não estão voltadas para o Dia dos Namorados e também não têm necessariamente esse olhar promocional. A gente sabe que muitas empresas desenham ofertas, desenham campanhas para essas datas específicas, ou seja, para o calendário promocional que começa com as férias das crianças, que depois vai para a volta às aulas, que traz as mães para a pauta, depois fala dos namorados, depois fala das férias, depois fala dos pais, das crianças e do Natal. Muitas empresas organizam o seu calendário promocional em cima dessas datas. E a gente sempre provoca essas empresas no sentido de motivá-las também a desenhar promoções que não sejam tão ligadas ao previsível. Ou seja, quando todas as empresas fazem as campanhas, você também entra com a sua. O que significa muito mais esforço na compra de mídias, o que significa mais desembolso numa tabela de preço que talvez esteja mais cara, o que significa maior empenho para se destacar das ofertas dos concorrentes. Enfim, pensar um calendário promocional alternativo talvez tenha sentido para que você consiga explorar clientes nos momentos de vale, naqueles momentos em que a mídia não está fazendo tanto barulho e que por isso talvez você possa se destacar pelas suas características. E por isso o segundo bloco, então, traz como mote essa questão do odeio o Dia dos Namorados, para que a gente pense justamente numa data que possa celebrar o dia do seu cliente, por exemplo. Quem é o seu cliente e o que nós poderíamos fazer do ponto de vista de ações promocionais voltadas a ele, independente do calendário promocional.
sentido, o primeiro slide mostra justamente uma reflexão nessa questão. Ou seja, o que é o tal do Dia dos Clientes? É um dia que talvez a gente possa brincar um pouco com uma maior motivação à empresa. É uma data que nos motiva também a oferecer possibilidades o ano todo. Ele pode ser rentabilizado e ele tem perfil variado e mutante. Significa dizer, pessoal, que quando eu falo então dos clientes, eu estou falando da maior motivação da empresa. São os clientes que são a grande razão da nossa existência, e isso é um chavão, isso é um clichê, mas que nos permite sempre esta reflexão. Independente de namorados, independente de Natal, celebrar o teu cliente como uma grande data promocional é fundamental para que a gente consiga rentabilizá-lo, atraí-lo e manter então uma carteira firme de faturamento. Por isso, preste atenção, talvez tenha sentido muito mais a gente falar sobre rentabilização de clientes. Além disso, os seus clientes oferecem possibilidades de campanha o ano todo. Ou seja, a partir do momento em que você entende esse cliente, entende o que ele precisa e consegue adaptar as suas ofertas para ele, você fica imune a qualquer calendário promocional e consegue, nesse aspecto, trabalhar ao longo do ano todo. Ou seja, está se falando de um cliente que pode ser rentabilizado, um cliente para o qual você vende a camisa e depois vende a calça, um cliente ao qual você vende o computador e depois vende os acessórios, enfim. O cliente é a melhor entidade, é a melhor unidade empresarial que te permite essa rentabilização, independente das datas promocionais. E além disso, a questão de que o cliente sempre tem um perfil variado e um perfil mutante. Ou seja, isso é um problema? Não. Isso é uma enorme oportunidade para que você sempre esteja questionando, estudando, entendendo esses perfis mutantes e possa, consequentemente, melhorar a tua oferta, melhorar os teus serviços, de modo a manter uma relação íntima com esses clientes. Então, adotar o cliente como grande mote das suas promoções é um ótimo negócio. Bom, a partir disso, é importante que a gente fale um pouco mais sobre o planejamento dessas ações voltadas ao cliente. O próximo slide nos dá algumas pistas sobre isso, ou seja, planejar um atendimento voltado a esse cliente significa ter um atendimento voltado à sondagem, significa olhar o perfil desse cliente, significa ter um ambiente favorável ao relacionamento e ter um banco de dados atualizado. Eu estou dizendo basicamente que na medida em que você se volta para o cliente, você precisa primeiro ter um atendimento voltado para a sondagem. O que significa isso? Significa dizer, pessoal, que a grande maioria dos vendedores hoje, a grande maioria da equipe de atendimento, não faz sondagem. Se você prestar atenção, quando você entra numa loja, quando você faz uma ligação, dificilmente esse vendedor tenta entender a tua necessidade, tenta entender o seu perfil. Mais do que rapidamente, ele já te oferece o produto, a promoção, a oferta e não fica muito preocupado em saber se você tem essa necessidade. Por isso, sondar é uma preciosidade, ou seja, uma matéria-prima única e capaz de facilitar essa conversão dos seus negócios. Então, fique atento a isso. Ter um planejamento voltado ao cliente é ter uma equipe comercial voltada à sondagem. E quando se fala de sondagem, se fala, obviamente, de aprofundar o conhecimento sobre o seu cliente, ter um olhar sobre o perfil desse cliente. Não só o perfil socioeconômico, aquele ligado à renda, ao sexo, à escolaridade,
mas sobretudo ao perfil comportamental, aquele perfil que te dá respostas sobre por que será que esse cliente entrou na minha loja? Por que será? O que esse cliente valoriza do ponto de vista de qualidade? Enfim, entender um pouco mais as motivações desse cliente. Isso te dá um ambiente ótimo, um ambiente favorável ao relacionamento, ou seja, a criação de um banco de dados, de um cadastro que te permite segmentar clientes pela motivação, ou seja, pelo olhar que ele tem em relação às questões particulares dele e que motivam a busca da sua marca. Então, fique atento, planeje-se para ter uma loja, para ter uma empresa, para ter uma marca voltada ao cliente. E para isso, entenda esse cliente, segmente esse cliente e dirija a esse cliente não só um bom atendimento, como ofertas pertinentes e relevantes. Ok? Bom, a partir do planejamento, nós temos aí a operação. São algumas etapas necessárias para que a gente melhore esse olhar da empresa ao cliente. O próximo slide nos traz 4 itens importantes nesse sentido. São eles o treinamento das equipes, o visual merchandising facilitador, o atendimento personalizado e a captura de dados. Significa dizer que são aspectos muito parecidos, inclusive, com o que nós já comentamos no bloco anterior. Ou seja, ter uma operação voltada ao cliente significa, primeiro, investir nesse treinamento da equipe, ter pessoas que gostam de pessoas, pessoas que são voltadas a esse cliente. Muitas vezes, as empresas entendem um bom atendimento como alguém que conhece tudo sobre o produto. Ou seja, ele é um especialista em tecnologia, ele é um especialista em confecções, mas esse especialista não está voltado, não está sensibilizado a transmitir, a traduzir todo esse conhecimento para o cliente. Um bom atendimento comercial começa com pessoas que adoram outras pessoas, que adoram explorar, sondar, conversar com outras pessoas e que, de posse de um bom conhecimento técnico, conseguem customizar essa informação, personalizar essa informação de modo a sensibilizar esses clientes sobre o valor e a importância de determinada compra. Então, olhar para treinamento comercial é fundamental. Uma outra questão importante nessa operação tem a ver com o visual merchandising facilitador. Nós já dissemos no primeiro bloco sobre a importância de uma loja voltada a vendas e, mais do que isso, é importante que este visual facilite o acesso do cliente. Facilite não só na questão física, como na questão de entender os produtos que estão sendo oferecidos, as marcas, a segmentação, ou seja, o que eu estou fazendo ali, o que aquela loja me oferece e o que eu compro nesta loja do ponto de vista de benefício. Muitas lojas, pessoal, ainda são organizadas como verdadeiros guarda-roupas, como verdadeiros armários nos quais você encontra de tudo. A gente sabe que o consumidor tem cada vez mais um olhar prático, um olhar de conveniência e um olhar de relacionamento. Por isso, ter um visual merchandising em sintonia com esses aspectos é fundamental para que você consiga, então, não só atrair o cliente, mas, sobretudo, fidelizá-lo. Então, muita atenção nessa questão do visual merchandising. Além disso, a gente sabe que há uma tendência a se buscar um atendimento personalizado. E quando eu falo personalizado, não significa apenas chamar as pessoas pelo nome, mas significa, sobretudo, saber quem está entrando na sua loja, que motivações ela tem e o que você pode fazer para ajudá-la, para atendê-la. Então, personalização significa conhecer e significa oferecer.
E isso é feito basicamente com 2 referências. Isso não é fácil de ser realizado. Personalização de atendimento é talvez o aspecto mais desafiante de um atendimento em varejo, mas ele é feito sobretudo com 2 aspectos. Primeiro, com um banco de dados atualizado, com informações armazenadas que te permitam conhecer quem é este cliente, e segundo, com o RH, com o recurso humano sensível a essa questão de relacionamento. Isso tem a ver com o último item que nós comentamos sobre a captura de dados. Capturar dados em loja talvez seja o maior patrimônio que você pode obter do seu cliente, muito mais do que o dinheiro dele. O dinheiro desse cliente te ajuda no pagamento de contas hoje. A captura de dados desse cliente te ajuda na fidelização e na consequente captura do dinheiro por um tempo muito maior. Por isso, fique atento, não perca a oportunidade de capturar dados, de ouvir o perfil do cliente e de saber armazená-lo de maneira adequada. Ok? Por último, a questão do relacionamento, ou seja, uma empresa voltada ao cliente, uma empresa sensível a datas promocionais alternativas às que a gente vê aí no mercado, é uma empresa voltada a relacionamento. Por isso, você deve prestar atenção em alguns itens. O próximo slide nos dá essa dica e nos fala sobre uma atenção ao pós-venda, uma atenção à permissão na continuidade do contato, a celebração de outras datas ligadas ao cliente e ao reconhecimento e recompensa. Os conceitos são muito parecidos com o que a gente já falou no primeiro bloco, mas eu trago de novo para vocês para que a gente possa reforçar um pouco mais e explicar um pouco mais cada um deles. Quando eu falo de pós-venda, é, sobretudo, essa importância de não abandonar o cliente. Depois que ele comprou, fique atento para onde ele foi, o que ele está pensando, está feliz, pode indicar alguém para você. Uma ação de pós-venda sempre é muito adequada para que você motive esse cliente a indicar novos nomes a você. Então, ela é fundamental. Não entenda o pós-venda como algo aborrecido, como algo compulsório, como algo técnico. Muito pelo contrário, o pós-venda é um momento muito mágico, é um momento muito oportuno para que você não só avalie a satisfação do seu cliente, mas sobretudo peça a ele também indicação de novos clientes. Além disso, a questão da permissão da continuidade de contato. Nessa avaliação sobre a satisfação, essa pesquisa sobre o grau de felicidade desse cliente, você obviamente também pode perguntar a ele se ele gostaria de continuar conversando com você, se ele gostaria de continuar conhecendo as novidades sobre a sua marca. Por isso, peça essa permissão, peça o tal do opt-in. Entenda que ele recebe mensagens de várias outras empresas e que ele não só pode, como deve dar essa permissão desde que você tenha coisas bacanas para contar, ok? Então, nunca se esqueça de pedir licença ao seu cliente para entrar na casa dele. Além disso, temos a questão da celebração de novas datas, ou seja, na medida em que você conhece esse cliente e na medida em que você tem um olhar particular dele, nós começamos a ficar motivados a criar outras datas promocionais. Por exemplo, a data do aniversário, que é a mais óbvia que você pode celebrar, a data da primeira compra, o dia em que nós nos conhecemos e o dia em que começamos a fazer negócio. Então vamos celebrar? Qual foi a primeira compra que o teu cliente importante fez? Você se lembra dessa data? Você celebra essa data? Outra coisa, a profissão do seu cliente. O seu cliente ele é farmacêutico. Quando é o dia do farmacêutico? Que tal celebrar essa data com alguma ação promocional? E por aí vai. Ou seja, são datas ligadas ao seu cliente e não datas do varejo, do mercado convencional.
E por último, sempre a questão do reconhecimento e da recompensa. Ou seja, que você tenha um olhar de banco de dados, um olhar de gestão de relacionamento capaz de segmentar os seus melhores clientes, dirigindo a eles sempre ofertas específicas, ofertas inéditas, ofertas em prévia, ou seja, que eles sejam sempre os primeiros clientes da tua marca a saberem das tuas notícias, das tuas novidades, dos benefícios da sua promoção. Pessoal, é isso. Em síntese, a gente procurou então explorar essa data dos namorados de maneira a agradar aos que gostam do Dia dos Namorados e de maneira também a motivar aqueles que não são tão afoitos, tão voltados para a data, de modo que também possamos fazer boas ações. A gente espera ter contribuído aí para a tua reflexão e esperamos você novamente na próxima quarta-feira, ao meio-dia, aqui na TV Geração Z, no nosso programa Marketing do Ideal ao Real. Uma ótima semana, muito obrigado pela audiência.